Confesso que não era o que eu estava a pensar ser professor. Sempre gostei muito de investigação e os meus pais faziam investigação numa área diferente da que eu faço hoje e sempre notei um grande entusiasmo neles e, portanto, sempre, quando eu vim tirar um curso superior já era com a ideia de fazer investigação. Não necessariamente ser professor, nem me consideraria assim muito vocacionado para isso. Mas claro, não se pode, na maior parte dos casos, ser investigador sem ser professor e, portanto, estava conformado com o facto. Mas a verdade é que, à medida que fui começando a orientar estudantes e depois dar aulas, primeiro alguns seminários só e depois dar aulas mais formais, tornou-se uma coisa que eu também gosto de fazer, não é? Especialmente noto, quer dizer, gosto que os alunos aprendam, gosto de sentir que estou a contribuir de alguma forma para a formação deles portanto, neste momento invisto também um bocado do meu esforço a tornar as minhas aulas mais interessantes e produtivas para os alunos também. Fui contratado como professor aqui e não tinha experiência nenhuma em dar aulas, tirando seminários, que não é a mesma coisa, não é? E na altura pensei, até por comparação com a minha mulher, que é professora no ensino secundário, que tem, como todos os professores de secundário, uma formação muito forte em pedagogia, nós aqui não temos. E ocorreu-me, como é que eu vou fazer isto, porque pode ser um fiasco total. Portanto, a princípio estava apreensivo e tenho a certeza que era muito pior quando comecei do que agora. Aliás, se levarmos em conta as avaliações que os alunos fazem ao longo do tempo, realmente gostam mais de mim agora do que quando comecei. Não investi muito, confesso. Acho que investi a nível pessoal por tentar perceber o que é que os alunos gostavam, o que é que não gostavam e melhorar nesse sentido. Também melhorar no à vontade com que estava nas aulas, tornar as aulas mais uma conversa e não tanto uma exposição enfadonha. Portanto, tenho feito esse esforço mais empírico do que provavelmente ter formação específica para isso, não é? Isso não. Eu não fui deixado assim aos bichos também, não é? Tive apoio do grupo onde estou a trabalhar e até comecei, durante a maior parte deste tempo, tenho estado a trabalhar em colaboração com outros colegas, que muitas vezes são os regentes da cadeira e eu ou dou parte ou dou laboratórios, quer dizer, portanto não fui de maneira nenhuma abandonado. Normalmente começo por pensar no que são os tópicos mais importantes, não é? Penso que todos aqui temos um bocadinho de tendência de dar mais ênfase àquilo em que trabalhamos. E faz sentido porque é aquilo que sabemos melhor, não é? Mas às vezes, numa disciplina de formação não podemos falar só daquilo que fazemos, não é? Então eu tento abstrair-me do que faço e pensar o que é que neste âmbito é interessante para os alunos. E desenhar um bocadinho os tópicos. E depois, dentro de cada tópico, o que é mais interessante, o que é que vou eu estudar o assunto, não é? O que é que está descrito sobre o assunto nos livros de texto e até nos artigos mais recentes. E tendo este mapa inicial, depois confesso que ao longo do semestre é que vou preparando as aulas uma a uma, não é? Quando são disciplinas que já estão mais ou menos encaminhadas, também acontece, não é? Normalmente tento todos os anos, quando preparo, ver se há alguma coisa nova para acrescentar ou algum exemplo que entretanto eu tenha visto e que seja engraçado e que torne a aula mais engraçada. E portanto assim tornar a coisa mais... E noto realmente que com o passar dos anos as disciplinas tornam-se mais interessantes, não é? A mesma disciplina, às vezes a matéria é a mesma, mas torna-se mais interessante e às vezes aquilo que eu no primeiro ano que dou o assunto demoro meia hora a dar, no outro ano demoro uma hora e depois demoro uma hora e meia, mas não posso passar disso, não é? Mas quer dizer, noto que consigo dar mais ênfase, mais detalhe, mais interesse à medida que as cadeiras vão evoluindo, não é? Eu uso PowerPoints nas aulas, embora goste muito de aulas de quadro e giz, mas eu acho que ainda não cheguei a esse ponto. Mas gostava muito dos meus professores que davam a aula toda com o quadro. Mas, portanto, cinjo-me um bocadinho ao PowerPoint e gosto de PowerPoints que não tenham muito texto, porque isso é difícil para eles verem. Mas depois, para eles estudarem, é mais complicado não ter texto nenhum. E isso é um exercício que eu ainda tenho que melhorar, fazer... Porque o que eu lhes dou, basicamente, são os PowerPoints no fim. E as disciplinas que eu estou a lecionar neste momento são razoavelmente avançadas, então, ao nível de mestrado. Muitas vezes não há um livro de texto que tenha tudo o que eu digo e, portanto, a base de estudo são artigos ou artigos de revisão, alguns exemplos mais concretos, algumas coisas vêm em livros de textos, claro.
às vezes é difícil para eles saberem onde estudar. Eu diria que para eles fazerem bem as disciplinas que eu dou, tirarem bons apontamentos nas aulas era o ideal. Para mim, quando era estudante, isso era o que fazia a diferença, e para eles, se eles tirarem bons apontamentos, e também ao nível universitário, eu acho que tem mesmo que ser assim, porque é difícil, se quer dar uma coisa muito avançada, estar à espera que haja um livro de texto sobre o assunto. Ir ou não ir, não é? Com os meus tutorandos eu chamo muito a atenção disso e até falo, como também aí consigo um relacionamento mais pessoal, não é? Falo até do meu exemplo pessoal como aluno aqui do técnico. Eu tinha uma média de curso relativamente baixa durante os 2 primeiros anos em que não ia às aulas, porque me tinham dito que não era preciso e que até era uma perda de tempo. Quando comecei a ir às aulas, a minha média subiu 4 valores, só de ir às aulas, não é? E, portanto, quando eu, pelo menos para os estudantes, quando falo do meu exemplo, eu acho que lá lhes há de dizer qualquer coisa. Mesmo aquelas aulas que a gente diz, que chatice, não se apanha nada, apanha-se sempre qualquer coisa, não é? E se eles pensarem, eu chamo isso a atenção mais aos meus estudantes que aos meus alunos formais, não é? Mas o tempo que eu demoro a preparar de raiz uma aula de 1 hora ou 1h30, às vezes é um dia inteiro, são 8 horas de trabalho, não é? Se forem eles a preparar o mesmo assunto, demoram muito mais do que 8 horas. Portanto, em vez de estarem 1 hora a ouvir, vão ter que estar 2 dias inteiros a estudar em casa por si. E, portanto, fazendo esta matemática com eles, eu acho que, pronto, tento motivá-los a verem a vantagem de ir. E eu estou mesmo convencido que há uma grande vantagem em ir. O que eu noto é que nem sempre o que eu gosto muito é o que eles gostam muito, não é? E por isso eu às vezes julgo que não é com este exemplo eles vão ficar siderados. Depois na prática não é isso que acontece, não é? Mas isso às vezes é muito imprevisível, não é? Mas aí está, é um dos aspectos em que dá para melhorar de uns anos para os outros. Normalmente o que uns gostam, todos gostam e portanto conseguimos ir melhorando assim. O que eu noto mesmo é que as perguntas são a chave. Ir fazendo perguntas durante a aula para mim é do que funciona melhor, porque noto mesmo que quando não o faço, e às vezes é muito rápido, perder a atenção deles é muito, muito rápido. E mesmo assim há quem esteja sempre desatento. Às vezes faço-lhes perguntas diretas para o aluno em si, não é? Não é muito fácil nas aulas teóricas que têm mais gente, mas ao longo do semestre dá para ir conhecendo, mais ao nível do mestrado. O mais que tenho são 50 alunos numa sala, não são assim tantos, é mais fácil ter um contacto mais pessoal. E quando temos o contacto pessoal, até o aluno se sente mal de não estar atento porque me conhece, não é? E portanto, se eu fizer algumas perguntas mais direcionadas ou aproveitar tudo o que essas pessoas mais atentas, se dão uma contribuição qualquer, tentar realçar isso. E até, às vezes, há alunos que respondem sempre, não é? Que são ótimos para nós, não é? Porque os meus colegas às vezes até gozam, mas eu até digo que isto dar aulas é um bocadinho como fazer teatro, não é? Se a gente vê uma reação do público, isso motiva-nos. Se não vemos, eu nunca fiz teatro, mas imagino que seja assim. Se não vemos a reação do público, também nós próprios ficamos aborrecidos de estar ali e depois não tem graça nenhuma. Repito muitas vezes as perguntas, aquilo de esperar uma resposta, não dar a pergunta e depois responder logo a seguir, acho que os vai acordando. Embora haja sempre casos irremediáveis. Tentar entremear, até na preparação, entremear os assuntos mais formais, das aplicações e dos exemplos, ir fazendo assim uma coisa, porque imagino que a minha aula, se calhar, se observar, tem assim pontos altos e pontos baixos, não é? Os pontos baixos são as partes que eles têm que estudar e os pontos altos são as partes que os acordam e, portanto, assim, no meio deste equilíbrio, eles vão se mantendo acordados, não é? Tento no princípio acordá-los, não é? E que não é que seja emocionante, não é? Mas fazer qualquer coisa, conversar um bocadinho com eles para tornar a coisa mais equilibrada. Até as perguntas no princípio, que se for recapitulação da matéria anterior, embora seja breve, acaba por ser importante porque aí eu espero que eles saibam mesmo as respostas, não é? E portanto, pô-los a pensar logo no princípio, acorda-os e depois acorda-os para acompanharem o resto da aula, não é? Terem algum feedback é importante, não é fácil. Não é fácil dar-lhes o feedback a tempo e suficientemente motivador. Tento, por exemplo, os primeiros relatórios que eles fazem em cada disciplina, corrigi-los rapidamente para eles terem uma noção, poderem vir ver o primeiro relatório
eu explico-lhes o que é que eu esperava, porque é que não tiveram melhor nota, ou às vezes aparecem alunos a perguntar porque é que tiveram 19 e não tiveram 20, e é a minha obrigação explicar, e esse feedback eu acho que os ajuda a melhorar, e tento ser rápidos no primeiro relatório, depois nos outros confesso que às vezes não há tempo e fica mais para o fim do semestre, mas no primeiro eu tenho esse compromisso de os ver rapidamente. Depois, durante as aulas, sim, tento ser motivador no sentido de valorizar o que eles dizem, não é? Normalmente, até porque há sempre várias maneiras de resolver os mesmos problemas e de responder às mesmas perguntas, é raro eu dizer, olha, que grande disparate que disse, não é? Aliás, acho que nunca digo. Tento sempre ir buscar qualquer coisa de positivo na resposta, mesmo que não seja essa resposta, e se não for, acaba por contribuir na mesma, porque chama-se a atenção porque é que isso não funciona, ou em teoria até podia funcionar, mas é muito caro, ou ninguém faz, ou até às vezes são boas ideias. Olha, nunca ninguém fez isso e por que não, não é? Às vezes, por brincadeira, até digo, olha, já ganhou um valor só por causa da resposta, não é? É mentira, mas pronto, tentar assim estimular a participação, não é? Eu, e desconfio que todos os professores, temos um bocadinho de dificuldade de saber quanto esforço é que o aluno vai precisar para adquirir um determinado conceito, e isso às vezes falha um bocadinho, não é? Às vezes só quando fazemos os exames é que nós nos apercebemos que este assunto que até foi tão enfatizado os alunos pouco perceberam, e outros que até demos mais por alto, por isso o que faço, honestamente, é de uns anos para os outros tentar ajustar um bocadinho as matérias e a dificuldade das perguntas ao resultado do ano anterior, mas à partida prever quanto esforço é que isto vai exigir, tenho dificuldade. Isto é assim uma coisa completamente nova. Faço a minha estimativa e de uns anos para os outros a coisa vai melhorando. Faculto sempre os exames dos anos anteriores, às vezes chama a atenção nas aulas das perguntas, às vezes no fim de um determinado assunto, chama a atenção, olha, no ano passado saiu esta pergunta, como é que respondiam, não é? E às vezes eu próprio fico surpreendido de ver que eles não saberiam responder, ao contrário do que eu esperava. E portanto tento resolver alguns exames com eles também, e aí estimulo muito que eles venham tirar dúvidas. Às vezes quando vêm eu pergunto, já resolveram os exames, já foram ver como é que responderiam isto ou aquilo, para eles estarem preparados para a avaliação também, não é? Porque às vezes nós notamos, quando tentamos fazer exames, em que eles sejam capazes de aplicar a matéria que foi dada, mais do que saber a matéria. E muitas vezes eles sabem a matéria e não sabem aplicá-la. A gente faz uma pergunta, discorrem sobre o assunto e não respondem à pergunta. E às vezes está zero na cotação. Mesmo sendo simpático, às vezes não há por onde, porque não responderam. E sem saber dar resposta a problemas concretos com base na matéria que foi dada, eles também não estão preparados para fazer nada no mercado de trabalho, no mundo exterior, etc. Portanto, tentar que os exames os ajudem a saber aplicar aquilo que foi lecionado, não é? E, portanto, nas aulas também, prepará-los para esses exames, não é? No princípio da disciplina, gosto de dar assim uma ideia geral do que é que vai ser e de como é que os vários pontos se interligam. Eu participo em algumas disciplinas em que há vários docentes a dar a mesma disciplina. Gosto de chamar a atenção de que, embora sejam várias pessoas, eles não têm que sentir que por isso a disciplina está espartilhada, e às vezes é quase impossível eles distinguirem as duas coisas. Mas, no fundo, a ideia de vários especialistas falarem cada um do seu campo de ação, e tento no princípio e no fim fazer assim juntar as peças do puzzle para eles perceberem, isto tudo junto faz uma imagem. Tomarem notas de incentivo até porque chamo logo a atenção, normalmente no princípio destas disciplinas mais avançadas, que não há bons livros sobre o assunto e, portanto, tomar notas funciona, não é? E faço isso nas aulas, faço bastante isso com os meus tutorandos quando eles começam, dou-lhes assim uma ensaboadela sobre o assunto para eles, quando chegarem às minhas disciplinas, já estarem no ponto. Normalmente há horário de dúvidas marcado, não é? Mas nunca vão, os estudantes nunca vão, a não ser que estejamos em véspera dos testes ou dos exames, não é? Por isso, eu próprio é raro ir aos meus horários de dúvidas e prefiro deixá-los à vontade para aparecerem.
Eu penso que isso funciona bem, não é? Porque eles sentem-se mesmo à vontade de vir e de conversar sobre os assuntos e de colocar as dúvidas. Claro, nas aulas práticas temos um bocadinho mais de contacto, mas não é tão pessoal como numa aula de dúvidas. Mas as aulas práticas, como normalmente têm relatórios associados ou trabalhos associados, eles têm mesmo que fazê-los e têm dúvidas e, portanto, todas as semanas eu tenho alunos a aparecer, a tirar dúvidas pontuais e isso ajuda muito a fazer a tal interação, por um lado a nível pessoal deles, de haver uma ligação, e por outro lado a nível até de eu ter percepção do que é que eles estão a perceber das aulas teóricas e do que é preciso às vezes corrigir, não é? Às vezes até volto atrás nos assuntos com base no que vejo que eles não apanharam no geral. E, portanto, estou muito disponível, eu acho que é mais isso. Eles entram e saem do meu gabinete quando quiserem e, portanto, e não me lembro nunca de dizer não, agora não posso. Quase sempre a gente pode, não é? A não ser que tenhamos uma reunião estritamente marcada, podemos sempre atrasar um bocadinho o que estamos a fazer para receber os alunos. Prefiro pessoalmente, não tem que ser no horário de dúvidas. Prefiro contactos pessoais. Às vezes eles mandam mails também, mas eu não gosto. Não gosto porque dá-me trabalho responder a um mail, não só porque a forma como explicamos um assunto por escrito tem que ser muito mais cuidado do que oralmente. E a forma como eles percebem é menor do que se estivermos a conversar sobre o assunto. Por isso, claro, se me fazem uma pergunta, eu respondo. Se me fazem uma série de perguntas, eu digo apareçam e conversamos sobre o assunto. Portanto, pessoalmente, eu acho que é sempre melhor. Eu gosto sempre de relativizar estas avaliações, não é? Porque isto de ser excelente ou ser quase excelente, se calhar é só uma questão de simpatizar ou mais comigo ou menos, não quer dizer que seja melhor professor do que muitos professores que se calhar não tiveram exatamente a mesma classificação. Mas, quer dizer, pelo menos há duas coisas que eu me esforço e eu penso que isso terá contado. Uma é estar muito disponível, não é? O meu gabinete tem sempre as portas abertas, sempre que os alunos querem tirar dúvidas e eu gosto que eles venham e incentivo-os mesmo a vir, porque eu noto imensa diferença nos resultados de quem vem e quem não vem, nota-se mesmo. Até porque é diferente aquilo que se vai pedir nas aulas do que aquilo que se pede depois nos exames ou nos relatórios, e se eles não têm esse feedback do professor, muitas vezes não são os exames resolvidos que lhe vão dizer isso, não é? Isso é um dos aspectos da disponibilidade. Outro é, eu tento mesmo fazer as aulas o mais interativo possível, mesmo as aulas teóricas. Acho que não passo mais de 2 minutos sem fazer uma pergunta para a assistência e não continuo sem alguém me responder. E isso faz toda a diferença. Se eu às vezes distraio-me e converso um bocadinho mais, ou discurso um bocadinho mais, e se depois no fim faço uma pergunta, noto que já os perdi. E, portanto, tento fazer as aulas levantando a pergunta, mesmo que seja para eles concluírem que não sabem, e depois eu dou a resposta, ou vejo a resposta com eles, e eu acho que isso mantém-os despertos e atentos e espero que interessados nas aulas. Não é? Se eu ensino com entusiasmo alguma coisa, se ensino uma coisa de que gosto, portanto, que acho mesmo interessante o que estou a dizer, noto que os alunos seguem com outra atenção. E por isso também tento, quando estou a preparar, às vezes estou a preparar um assunto qualquer que até nem é a minha área de especialidade e penso que maçada, que vou ter que estudar isto, que não interessa nada, e eu dou aulas de Biologia e a Biologia pode ser dada da forma mais maçadora que se possa imaginar, e então eu tento ir à procura de exemplos e de coisas que sejam estimulantes para mim e noto que isso funciona também com eles, não é? E se virem entusiasmo em mim a falar sobre os assuntos, eles também seguem com outra vontade. Isso eu noto que faz também bastante diferença. E às vezes dá vontade de desistir, porque há aulas que nós próprios chegamos ao fim e pensamos que horror de aula, eles devem ter detestado, eu também detestei ter estado ali. Mas fazendo um bocadinho de esforço para cativar os alunos e para conversar com eles e tornar as disciplinas mais interessantes, é muito recompensador. Eu, pelo menos, voltando à ilustração do teatro, não é? Noto mesmo muita diferença, como eu me sinto e como eles se sentem no fim de uma aula que correu bem. E uma aula que corre bem dá-nos ânimo para o resto do dia. Uma aula que corre mal, a mim desgraça-me o dia, não é? Portanto, se for um novo professor, então que se divirta a dar aulas e que invista um bocadinho em dar aulas que satisfaçam ele e que por isso vão satisfazer os alunos também. Não é? Estou aqui no técnico há 4 anos, portanto não tenho tido muitas solicitações do ponto de vista da gestão,
E, portanto, os meus grandes dois focos são a investigação e as aulas. Como o meu forte era a investigação, custou-me um bocadinho pôr isso para trás para me preparar para as aulas. Mas sinto que tenho que fazer, porque eu também não me sentia bem de ir para as aulas e não saber bem o que estava a dizer, ou achar que custa mesmo estar a dar uma aula e ver os alunos a dormir, não aguento. E, portanto, acabei por pôr um bocadinho isso para trás para preparar convenientemente para as aulas. O que quer dizer que durante o período de aulas tenho que dedicar menos tempo à investigação e durante o período fora de aulas, época de exames ou mesmo período de férias, acabo por me dedicar mais à investigação. Tem que ser, não é? A minha vida pessoal, para mim, é o mais importante e, portanto, está acima do resto. Confesso que, e ainda por cima, nos últimos 4 anos tive 2 filhos e, portanto, mesmo que eu não quisesse, eles obrigam e, portanto, não levo muito trabalho para casa. Acabei por tirar um bocadinho a investigação para dar à parte do ensino, não é? Mas também noto que com o tempo consigo fazer ambas as coisas com mais eficiência e, portanto, acabo hoje por gastar menos tempo e fazer as coisas melhor do que quando comecei. Portanto, sinto-me tranquilo em relação a isso. Os 2 primeiros anos que aqui estive não me inscrevi no programa do doutorado porque pensei quer dizer, o que é que eu percebo sobre isto para estar agora a ajudar os alunos. Então resolvi primeiro eu próprio aprender um bocadinho para saber ter estado nos 2 lados e saber ajudá-los melhor. E depois, um bocadinho por dever cívico, ofereci-me. E tenho-me oferecido desde aí todos os anos, já é o 3º ano em que recebo novos alunos. E isso tem sido muito bom para mim, espero que bom para os alunos, mas para mim tem sido muito bom, porque é bom ter mais contacto com os alunos. Eu não sou assim tão velho, mas já estou a uma distância razoável dos alunos que entram, que são miúdos de 18 anos e já não viveram a mesma coisa que eu. E, portanto, faz-me falta ter um bocadinho de percepção do que é que eles acham, as dificuldades que eles encontram, etc. Por acaso até acho que os tenho encontrado mais maduros do que esperaria, curiosamente. Muitos até que vêm com ideias bastante razoáveis para o técnico e, portanto, expectavelmente vão ser bem-sucedidos. Eu acho que esperava mais imaturidade, eu se calhar era mais imaturo quando aqui cheguei, mas esse programa de tutorado tem-me ajudado a mim como professor também e acho que ajuda um bocadinho os alunos e ajuda-nos a nós e, portanto, se os professores também puderem participar, ajuda mesmo a dar aulas melhor e a ter uma melhor interação com os alunos. E, portanto, mesmo que não ajude nós os alunos, a nós ajuda, não é? Por isso acaba por ser bom também. E eu era um cético, confesso, mas realmente ajuda. Realmente ajuda.